Não pode gritar. Já colocou? Espera, ele vem. Confia, ele vem. Faz um milagre. Se é tão impossível, parece que não dá. Espera no Senhor e confia. Espera, ele vem. Confia, ele vem. E faz um milagre. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além. Mas nada além da promessa, da sua promessa. Eu não tenho nada, eu não tenho nada. Gabriel Rocha, a passarela é toda sua. Se sentindo sozinho, coração cansado de amar, espera no Senhor e confia. Espera, ele vem. Confia, ele vem. Faz um milagre. Teu choro não é em vão. Meu Deus contigo está. E espera no Senhor e confia. Espera, ele vem. Confia, ele vem. E faz um Bom dia, gente. Deixa eu só desligar aqui. Já deu. Bom dia, paz, tudo bem? Ai, gente, confesso com os irmãos que eu tô um pouquinho meio nervoso, né? Mas isso aí, então, pra gente começar o nosso devocional, tipo, tá trazendo estudo de Romanos 7, bem? Então, antes de eu começar a leitura, vamos fazer uma oração, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nessa manhã, Senhor, eu venho pedir que o Senhor venha fazer presença em nossas vidas, Deus, em nome de Jesus, meu Pai. O Senhor, que o seu Espírito Santo possa trazer o entendimento da sua palavra a todos nós, Senhor, em nome de Jesus, o seu Espírito Santo venha nos trazer clareza da tua palavra, Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Venha abençoar a vida de cada um que está aqui nessa manhã, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos começar aqui. Então, eu vou começar fazendo a leitura aqui, Romanos 7. Vamos ler. Então, começa assim. Não sabeis, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que vive.
porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto este viver, está ligada a ele pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei, de maneira que não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque, quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operavam em nossos membros, para dar fruto à morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estamos retidos, para que servimos em novidades de espírito e não na caducidade da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheceria o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porque sem a lei o pecado estava morto. Eu em algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento justo e bom. Logo tornou-se para mim bem em morte. De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que eu faço não o aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o contrário faço, o que aborreço. E se eu faço o que não quero, consisto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum, porque o querer está em mim. Não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo um homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos seus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Desse modo, eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Amém? Gente, então, esse é o versículo 7. Aqui a gente já deu para entender que esse versículo, ele é muito difícil. Eu achei ele é bem complexo. Mas Paulo aqui, ele traz a gente ele quer nos mostrar como a gente deve lidar com a lei. Paulo aqui, ele está falando da lei e aqui ele quer nos mostrar como a gente devemos lidar com a lei. E há 3 modos de se lidar com a lei. O primeiro modo é o legalista. O legalista,
é aquela pessoa que conhece a lei, só que ela não consegue viver a lei. Ela quer passar para as pessoas que vivem, ela quer passar que é uma pessoa santa, uma pessoa diferenciada, uma pessoa... Ela quer mostrar o que ela não é. Ela conhece, ela tem um entendimento da lei, só que ela só apenas quer mostrar para as pessoas que conhecem a lei, mas de verdade, dentro do seu coração, a lei não está nessa pessoa. A lei não vive, a pessoa não vive essa lei. Então, essa também é a pessoa conhecida como os fariseus, certo? Também temos o segundo jeito de lidar com a lei, que é os libertinos. O que são os libertinos? Os libertinos são aquelas pessoas que, como posso dizer, elas querem viver uma vida de qualquer maneira, uma vida sem lei, sem regra, do jeito que bem entender, que quer viver o pecado, que ela quer, o que ela pensar em fazer é isso e ela vai fazer. Esses são os libertinos. E Paulo tem uma referência que ele dá para eles. Romanos 6:1. Ele fala assim: quem diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Aí Paulo vem repreendendo: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Isso aqui, Paulo retratou essa pergunta que quando ele estava escrevendo, se caso alguém perguntasse. Mas, se você for parar para pensar, é uma pergunta até meio que irônica, né? Porque, digamos, então se onde a graça superabundou, que diz lá em Romanos 5:20, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, eu vou pecar aqui para que a graça de Deus se manifeste. Até chega desse jeito irônico, mas essas pessoas mostram que elas querem viver o pecado. Elas arrumam um argumento para querer viver o pecado. Não Cristo, elas conhecem, só que elas não querem deixar a carne, elas não lutam contra a carne. Elas querem, literalmente, ela quer viver o pecado. E agora temos o terceiro jeito, que é o jeito correto, que é o jeito cristão. O cristão. O que o cristão faz? O cristão, ele se deleita na lei. Ele se deleita, ele busca cumprir a lei, só que ele percebe que ele não consegue cumprir a lei, porque a lei é santa, a lei é perfeita, e nós seres humanos, nós com esse corpo corruptível, nós não somos perfeitos, porque o pecado que habita no nosso corpo, ele não é perfeito. Então, e o cristão, ele vê que ele não é perfeito, e ele sabe que o problema não está na lei. Sim, nós somos o problema, porque o padrão da lei é perfeição, e nós não conseguimos ser perfeitos. Então, o cristão, ele entende que ele não é perfeito, mas ele luta para que ele possa estar na lei. E o seu homem interior, ele verdadeiramente ele se repousa na lei. Amém? Então vamos entrar aqui. O primeiro tópico aqui que eu quero entrar é do capítulo 1 ao capítulo 6. Paulo ele entra aqui fazendo uma analogia do casamento. O casamento é uma coisa que a gente vê diariamente, todos nós conhecemos pouco, mas igual no meu caso, eu não sou casado, mas eu sei alguns princípios do casamento. Então, eu acredito que Paulo entrou nisso por ser um assunto conhecido por muitas pessoas e também retratasse bem o que ele queria dizer. Então, vamos lá. Só que eu quero entrar no 1 aqui primeiro, porque no 1 ele entra com um princípio. Vamos ver o que está escrito no 1. Olha, não sabeis, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem todo o domínio sobre o homem por todo o tempo em que viver. Então ele está falando que a lei tem o domínio sobre o homem em todo o tempo que viver. Tipo, não há tempo nessa terra que quanto nós vivermos,
por mais que a gente não queira servir a lei, não vai ter tempo nenhum, que a lei não vai ter um domínio sobre nós. Não importa o que você for fazer, a lei sempre vai ter um domínio sobre você. A lei sempre vai estar acima, nos guiando, falando que devemos ou não fazer. A gente sempre vai estar debaixo da lei. Então isso foi o começo que Paulo quis dar. Então a gente já vê aqui, aí agora Paulo vai entrar na analogia do casamento, que é do versículo 2 e versículo 3, que fala assim: porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto este viver, está ligada a ele pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, de maneira que não será adúltera se for de outro marido. O que está falando? Paulo traz essa analogia. Ele fala que se o marido morrer, a mulher, ela não estará mais sujeita à lei, que no caso a lei do casamento, que ela pode ter um marido só. Por quê? Porque quando o casamento ele só é até a vida, não é após a vida. Porque se você morrer, não tem como. Então você só está casado com a pessoa até o momento que você está vivo. Então ali, quando você está vivo, é onde a lei domina sobre você. Então a lei tem um domínio até quando você está vivo. Mas quando o marido morre, essa mulher não está mais à lei do marido. Ela pode ter outros maridos. E Paulo retrata isso aqui. Só que a analogia de Paulo ela vai mudar um pouquinho. Ela vai mudar um pouco essa analogia dele. Porque quem é o marido? Aqui Paulo fala o marido está representando a lei. E a esposa, nós somos a esposa. Só que aí Paulo tem que dar uma pequena mudada, porque nessa analogia que ele está fazendo, quem morre não o marido, porque o marido ele é a lei. Pensa agora, um marido, se ele é a lei é boa, justa, perfeita. Então pensa no marido, esse é um cara assim, muito, muito bom, um cara perfeito, sem defeito, um cara detalhista, um cara perfeccionista, um cara muito perfeito. E ele não iria morrer. E ele é perfeição que ele não iria morrer. Então aqui se retrata da lei, que a lei é perfeita. Então, como a lei não morre, aí Paulo vira e fala que ele, para ele dar essa analogia, ele muda um pouco, falando que nós deveríamos morrer. A esposa, a moça, a mulher deve morrer. Para que possa ela morrer e ressuscitar. Porque quando ela morrer e ressuscitar, ali ela não estará mais debaixo da lei do casamento. Ela estará apta a viver novas núpcias. Ela estará pronta a ter um novo marido. Que no caso se refere a esse novo marido, Jesus Cristo. Porque quando ela morre para a lei, ela vive para Jesus. Ela está vivendo ali ela morreu para a lei para viver com Jesus Cristo. E rapidamente, só vou fugir um pouquinho, porque quando a gente fala que ela morreu para a lei, ela não deixou de viver a lei. A lei ainda tem um certo domínio. Só que para a gente poder entender, vamos aqui em Gálatas 5:13, por favor. Fala assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás ao seu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis, devorais uns aos outros, vedes que não sejais mutuamente destritos. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a consuficiência da carne, porque a carne
milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja de vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Aqui fala que quando a gente está debaixo do Espírito, a gente não tem, a lei ainda tem, só que a gente não tem o que ser repreendido, porque a lei serve para mostrar o que é certo e o que é errado. Então você entra em conflito com a lei quando você faz algo que diz contra a lei. Então no momento que você está debaixo da lei, que a lei não está contra você, que você não faz nada que é, não fugiu a palavra, mas algo que é corrigível, digamos assim, que me fugiu a palavra, mas ali a lei, ela não está contra você, não está debaixo do jugo da lei. Então é isso que Paulo quer se referir quando ele fala de morrermos para a lei. Então a lei continua sobre nós, porque se nós pecarmos, a lei vai estar ali para nos julgar. Se nós errarmos, a lei vai estar ali. Mas a partir do momento que nós vivemos em comunhão santa com Deus, a gente não vai estar debaixo da lei. A gente vai estar debaixo da lei, só que a gente não vai contra a lei, porque a lei não nossa, me fugiu a palavra de novo, mas não vai contra as coisas de Deus. Ela não vai contra aos frutos do Espírito, não vai contra as coisas que Deus nos ensina. Bem, mas voltando aqui. Então, depois dessa analogia que Paulo faz do casamento, da mulher, ele vem no capítulo 4, ele vem para dar uma aplicação do que ele estava falando. Vamos ler aqui no 4. Assim, meus irmãos, também estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Paulo está falando que quando nós morremos para a lei, então ali a gente está apto a viver um casamento com Cristo. A gente está apto a viver em comunhão com Cristo. Então o nosso casamento que temos com Cristo aqui já não passa mais um casamento, um adultério, porque quando nós morremos para a lei passa, a lei já não tem mais força sobre nós. A lei não nos julga a estarmos ao primeiro marido, que no caso era ali. Agora a gente sim está apto para viver um novo casamento com Jesus Cristo. E isso a gente vamos aqui no 5. No 5 e no 6, Paulo faz uma referência. No capítulo 5, Paulo está fazendo a referência do antigo casamento com a lei. Está assim: porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para dar fruto para a morte. Ele fala que a lei é o que nos mostra o que é o errado, o que é o certo. E nós, seres humanos, com a nossa carne pecaminosa, a nossa vontade pecaminosa, a gente tem um certo querer, a gente tem um certo prazer no que é proibido. Você pode perceber mesmo, todos nós somos assim. Se você falar um negócio que é proibido, um trem que você não, alguma coisa que você não pode fazer, você fica com até mais vontade de fazer. Um exemplo, eu não posso pegar na Bíblia que está aqui. Eu vou, por mais que eu não posso estar nem afim de pegar nela, mas se alguém falar que você não pode pegar nela, isso vai nascer dentro de mim uma vontade de me tocar na Bíblia, porque a nossa natureza é pecaminosa. E é isso que nos faz. Que aqui está falando das paixões da carne pela lei. Operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Então,
quando fala aqui que a lei nos mostra o caminho certo, mas ela também nos proíbe de fazer. E quando isso nasce o desejo, a gente quer fazer e a gente faz, isso nos leva para onde? Para a morte. Porque a lei, ela vem para nos mostrar o caminho que devemos seguir, ela vem para nos dar uma direção, mas se não seguirmos ela, andar contrário à lei, ela vai nos levar a um caminho de morte. A lei não, nós iremos para um caminho de morte. E agora, no 6, ela faz uma referência do casamento com Cristo, que fala assim: mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Quando eu falo agora estamos livres da lei, ele está falando aqui que depois que a gente tem um casamento com Cristo, agora a gente estamos debaixo da graça, a gente estamos livres da lei, a gente estamos vivendo um casamento, a gente estamos vivendo, porque para que todos sejamos em novidade de espírito, então a gente estamos vivendo algo novo, ao contrário que a gente vivia com a lei, que era o pecado, vivendo algo novo. E aqui fala disso, e não na caducidade da letra, na caducidade, na velhice da letra. Amém? Então até aí tá dando para entender, gente? Pode falar, senão vou tentar aqui melhor. Mas vamos lá, o segundo tópico que eu quero entrar agora é do capítulo 7 ao versículo 13. Vamos lá, ele fala assim: que diremos, pois? A lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheceria o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Então Paulo está falando e se referindo, se alguém, no caso, perguntasse se a lei é o pecado. Paulo fala: não, a lei não é o pecado. A lei é o que nos fala o que é pecado. A lei é o que nos mostra o que é o pecado. Então, e a gente temos, nos 10 mandamentos, a gente temos 10, né? Temos 10 mandamentos. Mas dos 10 mandamentos, 9 mandamentos são objetivos. O que são os mandamentos objetivos? É aquilo que você vê, aquilo que você pode ver, que é possível você ver. Vamos supor, não roubarás. É um pecado, é um objetivo, porque você vai ver se a pessoa cometer. E temos um que é adjetivo, é subjetivo, que é esse que Paulo fala: não cobiçarás, porque esse é o único mandamento que você não vê, que é um mandamento que não tem como você querer fazer para mostrar para os outros. Então Paulo aqui, ele estava falando que Paulo, acho que por ele ser um fariseu, ele fazia os pecados, ele queria cumprir os mandamentos, mas sim aqueles que todos veem, aqueles que as pessoas veem, digamos assim, os que são mais fáceis, enquanto muitos de nós estamos preocupados em mostrar algo para as pessoas, a gente não nos olhamos por dentro, onde Deus vê. No caso da cobiça aqui, não cobiçarás. Eu não tenho como ver. Vocês estão me vendo aqui, mas
Vocês não sabem se eu estou pensando algo mal. Da mesma forma, não sei vocês, a gente não consegue ver o que as pessoas estão por dentro das pessoas. Então Paulo quis tratar isso, porque muitas das vezes a gente quer muito passar o que as outras pessoas vão ver, a gente quer mostrar para as outras pessoas, mas não o que há por dentro de nós. A gente não nos preocupamos com o que ninguém vê, porque o que há por dentro só Deus vê. E Ele é o mais importante. Não devemos fazer nada para mostrar aos outros, mas sim para viver conforme a lei e agradar a Deus. Agora vamos aqui do 8. Aí fala assim: mas o pecado, tomado ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Porque sem a lei, o pecado estava morto. Eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento, que era para a vida, achei que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. No outro a gente vê aqui que ele fala que, basicamente, que sem a lei não há pecado. Porque a lei é o que te mostra o que é o pecado. E ele vem se retratando a um pouco disso, até o 11 aqui. Porque, para que serve a lei? A lei serve para nos mostrar. Vou dar um exemplo. Se você está numa estrada e lá na estrada tem uma placa de trânsito para você ir até 120, a velocidade que você pode percorrer. Mas se você passar aí você está debaixo de uma lei. Você está debaixo de uma lei. E a partir do momento, essa lei, ela serve para quê? Ela serve para te guiar, ela serve para o seu bem. Ela tá falando, ó, se você ir até essa velocidade, você está seguro. A lei não serve para limitar a gente, a lei serve para nos dar uma segurança. Aí só que se a gente não cumprir a lei, e contra a lei, o que a gente está fazendo? A gente nos está pondo em perigo, porque a lei quer nos ajudar. Só que pelo fato de não cumprirmos ela, a gente ir contra ela, a gente se prejudica, a gente acaba morrendo. Porque como podemos ver, o mandamento que era para a vida, o mandamento que era para nos direcionar no caminho certo, a gente, pelo fato de a gente não cumprir ele, a gente acaba indo à morte. Ocasião pelo mandamento me enganou e por ele me matou. Então aqui no 11 fala: porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Então o pecado é enganoso, ele quer tirar proveito de nós. Então se o pecado se você preferir o pecado do que seguir a lei, você vai ser morto. O pecado vai te enganar, porque o pecado quer mostrar coisas boas. Se você fazer isso, ele mostra um espaço, assim, um mundo de ilusão que parece bom, mas não é. E agora vamos no 12 assim, e fala: assim a lei é santa e o mandamento é justo e bom. Logo tornou-se para mim o bem em morte, de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Aqui Paulo está falando, aí ele começa a falar assim: a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Ele está falando que o mandamento é santo, porque nele não há pecado, nele não há transgressão. É justo, porque ele mostra os dois lados. Se você seguir, você vai ter vida, senão você vai ter morte. E ele é bom. E depois no 13 ele vem falando: logo se tornou o bem em morte, de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então, o pecado ele se fez excessivamente maligno. O pecado pode estar se referindo ao pecado como a pior coisa que tem. O pecado
por mais de qualquer dificuldade que você pensar, fome, qualquer coisa ruim, o pecado é pior. O pecado é pior do que a morte. Porque a morte, se morrermos em Cristo, a morte não nos separará de Deus. Mas o pecado, sim. O pecado é até pior do que o inferno. Porque o inferno é só uma consequência. Porque o que nos levou ao inferno foi o pecado. Entendeu? Então, e agora a gente vamos abrir mais um tópico aqui que vai ser do 14 ao 25. Que fala assim: porque bem sabendo que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que eu faço não o aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas ao contrário faço o que aborreço. E se faço o que não quero, consisto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu, isto, mas o pecado que habita em mim. Porque sei que em mim, isto é na minha carne, não habita bem algum, porque o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo um homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus ombros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, eu li aqui até o 24, o 25 eu vou ler ele por último, mas se você prestar bem atenção, Paulo aqui ele se refere totalmente, ele está se referindo ao conflito, a um conflito que há dentro de nós. Porque dentro de nós há duas criaturas. A criatura agora, a nova criatura que vive com Jesus, mas o velho homem também está dentro de nós, que é a nossa carne, esse corpo corruptível que nós temos. Então Paulo está mostrando aqui essa batalha que ele tem, essa batalha diária, que o bem que ele quer fazer ele não faz, mas o mal que ele não quer ele acaba cometendo. É o que? Isso é a batalha espiritual, uma guerra que há dentro de nós, do nosso espírito querendo fazer o bem, mas a carne, de outro lado, ela quer fazer o mal. Então é uma guerra que puxa, a carne puxa para as coisas do mundo, para o pecado, para a impureza. Só que aí vem o outro lado, que o nosso novo homem, a nossa nova criatura que vive dentro de nós, nosso espírito quer nos levar para Deus. Aí vive esse conflito. Então Paulo se refere muito a esse conflito aqui. E a gente percebe aqui também que Paulo, ele fala aqui, ó, quer ver? Porque querem de mim. Que fala que tem amor na lei do Senhor. Quem tem amor na lei do Senhor? Alguma pessoa estruturada, uma pessoa que tem uma vida segundo o Evangelho. Então, Paulo, quando ele fala tem um prazer na sua lei, então, Paulo aqui ele está falando, ele está se retratando aos pecados que ele cometeu, o que ele vê essa luta que ele tem, essa dificuldade, essa batalha que não só ele, mas todos nós temos no nosso dia a dia. Então eu entendo que Paulo, que nós mesmos, por estarmos tão perto de Deus, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, a gente consegue perceber isso em nós, porque Deus é luz, e onde há luz não há trevas. Então, quanto mais perto chegamos de Deus, mais a gente podemos ver as impurezas, mais vemos a sujeira que há em nós. E assim é o crente, que eu até me referi no começo, da maneira de se dar com a lei, porque quanto mais perto da lei ele chega, mais perto do Senhor nós chegamos, a gente percebe o quanto miseráveis somos. E Paulo fala, miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte?
ele está falando que ele, quão miserável ele é, que ele não consegue deixar o pecado, por mais que ele não viva, mas aqui o nosso espírito, nós temos uma tendência a pecar, nós temos a nossa carne, e agora aqui para mim está trazendo uma conclusão, para finalizar, eu vou ler o 24 e o 25. De novo, aí no 24 ele vem falando: miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo, desta morte? Aí Paulo aqui começa no 25 falando: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Desse modo, eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então Paulo começa dando graças aqui. Mas se você for parar para você pensar, observar bem, ele retrata aqui, desse modo, eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus. Com o entendimento, ele serve a lei de Deus, ele vive, só que com a carne, a lei do pecado. Então, ele não mudou, ele não deixou dessa parte do 14 ao 24, ele não saiu dessa coisa, ele continuou ali. E ele dá graças. E agora a resposta disso está no capítulo 8, versículo 1. Aí fala que, olha, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o que ele quer dizer? Que por mais que nossa carne é pecaminosa, mas se andarmos segundo ao Espírito, o Espírito, seremos salvos. Então, Paulo, por mais que nós, com essa carne corruptível, a gente sempre estará sujeito ao pecado, mas se nós lutarmos, persistirmos, isso aí, gente, vocês entenderam, persistimos no Evangelho com Cristo, a gente será salvo. Então, a resposta para podermos viver uma vida debaixo da lei, para conseguirmos viver a vida, a resposta aqui é Jesus Cristo. Devemos andar com Jesus, devemos andar debaixo da sua palavra, devemos andar segundo ao querer dele. Por mais que a gente nós erramos pela nossa natureza pecaminosa, mas devemos lutar contra ela, matar o nosso velho homem todo dia e lutar para que sejamos santos, para que quando Jesus venha e nós fomos transpassados para um corpo de glória, que aí não haverá impureza, mas enquanto temos que lutarmos contra a carne. Amém? Então, essa foi o estudo que eu trouxe para vocês. Então, eu espero que todos tenham entendido. Amém? E é isso. Eu fiquei um pouquinho nervoso, mas espero que eu tenha conseguido passar direito para vocês todos tenham entendido. Amém? Então, vamos fazer uma oração aqui para estarmos terminando. Vamos orar aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós te agradecemos por esse período de devocional. Deus, venha fazer presença em nossos meios, Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Venha abençoar a vida de cada um que pôde estar assistindo, Deus. O Senhor venha abençoar também quem não pôde estar trabalhando, Deus. Venha fazer presença com cada um de nós, Deus. O Senhor venha abençoar também o nosso dia. Venha abençoar que essa palavra fique no nosso coração. Senhor, que nós venhamos aprendendo mais a sua palavra cada dia mais, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, venha abençoar o nosso dia. Venha dar um dia abençoado, um dia seguro. Venha nos guiar, Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, é o que eu te peço. Por hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Bom dia, gente.